Onde houver discórdia, que eu leve o diante. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, ó sei que eu posso falar de consolo. Ó meu Deus, sei compreender. Amar que ser amado. Já tanto se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça a todos e que nós possamos merecer as bênçãos que vêm do alto, para que sejamos cada vez mais qualificados como filhos de Deus e irmãos do Mestre Jesus. Nosso grande abraço para todos e esperamos que esse breve encontro possa trazer para todos nós algumas elucidações e, ao mesmo tempo, alguns apontamentos para pesquisarmos mais profundamente depois. Pois bem, meus irmãos, hoje o nosso tema é purgatório. É um tema que não é muito discutido, não é muito falado, tal. Mas nós pegamos lá da Revista Espírita, da revista, lembro de mim, um pequeno trecho. Mostra o purgatório como um lugar onde a alma, sofrendo terríveis expiações, alivia suas faltas e, pela dor, pouco a pouco reivindica seus direitos ao sol da vida eterna. Imagem esplêndida, a mais verdadeira, a mais perfeita da grande trindade dogmática do inferno, do purgatório e do paraíso. Isso nós encontramos na Revista Espírita de setembro de 1863. E a autoria desse texto é de Lamennais. Então, meus irmãos, é isso que nós vamos estudar um pouco hoje. Mas a gente começa com um texto que está no livro Justiça Divina, do nosso querido Emmanuel, que diz assim: aprendestes a venerar os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires, invejando-lhe o destino. De outras vezes, sonhas chegar ao plano espiritual por sublime aparição de brandura, asserenando as almas impenitentes. Em muitas ocasiões, no limiar do repouso físico, pedes admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obra de instrução e consolo. Entretanto,
Quase nunca te lembras de que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Não precisa entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrares fé em Deus, e nem desvencilhar-te do corpo denso a fim de desculpa-me, a fim de exerceres os mistérios da caridade. O amor infinito expressa-se em toda parte, e a terra em que respira movimenta-se a pleno céu. Embora na parcela de luta que o passado te atribui ao presente, reflete no ideal de servir e surpreenderás o divino momento de auxiliar, seja onde seja. Tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e parentes agoniados. Identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. E tanto nos becos mais simples, quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia das grandes provas. Todos, sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola da paciência. Purgatório, purgatório, todos nós, consciências endividadas, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda aos semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. É assim, então, que Emmanuel encerra esse belíssimo texto que fala do purgatório. E vejam, meus irmãos, que ele apenas nos fala do purgatório aqui, purgatório que nós estamos vivendo aqui na Terra. Esse purgatório que é o mais sensível para nós nesse momento. É quando nós começamos a sentir, através das dores, através das provações, através do sofrimento, através de todas as amarguras pelas quais nós passamos, nós começamos a sentir essa questão do purgatório. Ou seja, nós estamos aqui, meus irmãos, através de um processo que estamos purgando, ou seja, estamos diminuindo, estamos nos espremendo, estamos botando para fora, desculpem-me, estamos botando para fora aquilo que atazana as nossas almas, aquilo que mexe com o nosso interior, aquilo que muitas vezes nos sacrifica, aquilo que nos faz também nortear a nossa vida. Porque quando nós começamos a pensar, meu irmão, que nós temos um longo trecho a percorrer, porque saímos lá, conforme está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, como é que Deus criou os espíritos? Na condição de simples e ignorantes. E aí tem uma longa escala espírita até nós chegarmos na pergunta 170, onde Kardec questiona em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. E aqui vejam, meus irmãos, fazendo um parêntese. É a última mesmo, é a última em qualquer plano material. É a última encarnação que nós estamos passando. Então, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 170. E a resposta que os Espíritos nos deram, em espíritos puros,
em espíritos bem-aventurados. Aí muita gente pode pensar assim, não, agora tranquilo, né? Agora chegou na condição de espírito puro, podemos gozar das delícias do universo, né? Esse céu maravilhoso que é pintado, é contado em prosa e verso, mas não é bem assim não, porque vem o nosso estimado Espírito São Luís, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, para dizer que depois que o espírito chega na condição de espírito puro, onde ele não tem mais que purgar nada, ele não tem mais nenhum sofrimento, não tem mais nenhuma angústia, não tem nenhuma dor para passar, porque ele conquistou os mundos pelos quais ele passou. Ele conquistou todas as virtudes que nós temos que alcançar. Ele venceu a si próprio, através do seu autoconhecimento, através do seu autodesenvolvimento, ele chegou nessa condição de espírito puro. Então, São Luís diz que depois que ele chega nessa última condição, ele começa uma nova escala espírita, a escala dos espíritos crísticos. Olhem bem, espíritos crísticos, ou seja, espírito na condição de Jesus, espírito governador de planetas, espírito que está na condição dos construtores, dos chamados engenheiros siderais. Olha só que maravilha. Engenheiros siderais. Aqueles que vão construir e que vão governar as galáxias. As galáxias. Vejam, meus irmãos, que os cientistas, eles já nos mostram um cálculo aproximado de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Então, é muito planeta, é muita estrela, é muito universo, e nós ainda estamos nessa nossa pequenez. Ainda estamos brigando por migalha de pão. Ainda estamos brigando por centavos, quando nós temos todo o universo para conquistar, desde que resgatemos todas as nossas dívidas para com a justiça divina e que desenvolvamos, conforme Emmanuel também nos assevera no livro Consolador, que nós temos que desenvolver as duas asas. A asa da moralidade e a asa da espiritualidade ou da intelectualidade. Porque o espírito, meus irmãos, ele tem que ser sábio. Ele tem que absorver toda a sabedoria. Então, a nossa espiritualidade, ela se faz também com a intelectualidade. Lá no Livro dos Espíritos está lá bem claro que o desenvolvimento intelectual engendra o progresso moral. Então, é necessário que a gente aprenda tudo. Um dia nós vamos dominar a matemática, a física, a química, a biologia, todas as ciências que existem. Quem tem medo hoje da matemática vai ter que aprender um dia. Quem tem medo da física vai ter que aprender. Eu conheço, ao longo da minha vida como professor, eu conheci muita gente que poderia ter enveredado por uma carreira, mas eu não vou fazer essa faculdade não, porque tem muita matemática. Ah, eu não vou fazer nessa aqui não, porque tem muita leitura. Ah, eu não vou fazer nessa não, porque não acho que não dá para mim. Né? Se alunos brilhantes que poderiam ter se tornado médicos, mas o fato de não conseguir ver sangue, fugiram, abandonaram, deixaram. Muito embora eles pudessem, depois de ter terminado a faculdade, ter ido para uma área que não teria que ver sangue. Mas são escolhas que nós fazemos. Mas como nós somos espíritos imortais e estamos num processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento mesmo, não tem outra palavra, não. Esse nosso desenvolvimento moral e espiritual, nós alcançaremos todos esses degraus um dia. Então, meus irmãos, nós vamos fazer agora algumas reflexões em cima desse texto de Emmanuel, para a gente poder deixar bem claro para todos nós. Vejamos, então. Primeiro, o purgatório é na Terra mesmo? É uma pergunta.
O purgatório é na Terra mesmo? Porque Emmanuel dá a entender que é. Então, vejamos, vamos analisar. A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos ensina algumas coisas muito importantes. Algumas, para não dizer tantas, né? Para não dizer muitas. Então, primeiro, nós vivemos num mundo de expiações e provas. Ninguém de nós temos dúvida com relação a isso, verdade? Pois bem, então, nesse mundo de expiações e provas pelos quais nós estamos vivenciando as nossas situações aqui no planeta, nós estamos num crescimento, num avanço. Então, há uma necessidade, meus irmãos, primeiro, compreendermos onde nós nos encontramos, como nós estamos, por que nós estamos aqui. E assim nós vamos entendendo que nós somos espíritos da terceira ordem. Quem quiser mais detalhe, pega lá, Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, que fala da escala espírita. E aí nós vamos ver que nós estamos na terceira ordem, ou seja, dos espíritos inferiores. Inferiores. Apesar de muita gente ter muito orgulho, muita vaidade, não sei mais o quê, que eu sou tal, né? É nada. Somos espíritos da terceira ordem. E, consequentemente, nós estamos aqui crescendo, avançando. Então, há uma necessidade de nós adquirirmos conhecimentos intelectuais, como nós já dissemos, e o nosso crescimento moral, ou seja, adquirir virtudes. Nós estamos aqui para trabalhar a aquisição das nossas virtudes. Outro ponto, meus irmãos, só a reencarnação, juntamente com a justiça e a misericórdia de Deus, pode nos explicar, pode nos esclarecer o porquê do sofrimento, o porquê das diferenças que nós estamos aqui na Terra. Porque tem umas pessoas que nascem ricas, vivenciam uma experiência de anos e anos e anos na riqueza, e outras nascem paupérrimas, na miséria, vivem anos e anos e anos na miséria, no sofrimento e tal. Vão passando aí essas situações todas, vão sofrendo as consequências da vida. Por que existem essas diferenças, né? Então, só a justiça divina é que nos fala. Existe uma observação muito importante no Livro dos Espíritos, que... Desculpem. Um trecho muito importante que fala que em que se baseia, né? Em que se funda a reencarnação. O fundamento dela é justamente a justiça divina. Sem ela, meus irmãos, não temos como esclarecer, como explicar por que umas pessoas nascem aleijadas, outras sadias, por que umas pessoas estão lá na provação da miséria e outras estão na provação também da riqueza, não é verdade? Então, tudo isso aí. Outro ponto, meus irmãos, que a gente precisa pesquisar é que nós, ao longo da nossa vida, né, nós sempre veneramos os grandes heróis do passado, né? Nós exaltamos as virtudes de Paulo de Tarso, exaltamos lá os discípulos de Jesus, todo o sofrimento. Dos 12, um se matou, e os outros 11, apenas um é que não teve morte sofrida, que não teve uma situação de sofrimento na sua morte, que foi João. Todos os outros padeceram, foram vilipendiados, passaram por muitas dores, muitas humilhações até se dar a sua morte. Pois bem, é necessário, então, que nós entendamos, meus irmãos, que esses discípulos de Jesus, eles vieram para demonstrar o grande amor a Deus e a Jesus. E mostrar que todos nós podemos fazer a mesma coisa, nós podemos seguir os caminhos de Jesus. Eles demonstraram isso, né? Mas, fora isso, nós temos aí o Francisco de Assis, nós temos Joana d'Arc, nós temos agora, né, a Santa Teresa de Calcutá, que nós respiramos o ar que ela também respirou, porque ela desencarnou agora há pouco tempo. Santa Dulce dos Pobres, essa brasileira, colocada hoje no altar. Então, nós respiramos o mesmo ar que ela, vivenciamos as experiências, né? Tivemos ocasião de saber dela.
E o nosso querido Chico Xavier. Nós não podemos esquecer desse grande... nós podemos dizer, de uma certa maneira, meus irmãos, um grande Marte brasileiro. Porque o que esse homem sofreu para mostrar o Evangelho de Jesus calcado na doutrina espírita, não está escrito. Vejamos, meus irmãos, o quanto de sofrimento, de angústia, de padecimentos que ele teve durante a sua vida, né? Então, a gente vai entendendo melhor esses sofrimentos através desses processos reencarnatórios e lembrar que nós estamos num purgatório, ou seja, nós estamos purgando. Purgar significa botar para fora as nossas dores, as nossas angústias, botar para fora as nossas mazelas. Alguma dessas mazelas, meus irmãos, nós carregamos há séculos. E quando Deus nos oferece a oportunidade da gente ressarcir, né? Quitar a nossa dívida, é uma maravilha. Aí fica muito bom mesmo para todos nós. Continuando aqui, meus irmãos, nós temos que todos eles, então, todos esses que nós citamos, né? Foram martirizados, mas também foram glorificados no seu tempo. Tiveram suas glórias, tiveram seus momentos, né? E, de uma certa maneira, meus irmãos, nós ainda estamos nessa situação aqui, ó, de sonhamos chegar ao mundo espiritual em condições de prestar socorro aos sofredores. Eu conheço muito companheiro espírita, né, que está almejando chegar no mundo espiritual e ir direto para o nosso lar e se envolver nas equipes de trabalho, né? Vamos lembrar lá na pergunta 165 do Livro dos Espíritos que existe um processo chamado de perturbação espiritual pela qual todos nós passamos. E aí, quando é perguntado aos espíritos como é que nós podemos diminuir essa perturbação espiritual, os espíritos nos dão uma receitinha simples, uma receita básica, que é faça o bem. Fazer o bem, meus irmãos, significa que nós podemos, então, diminuir as nossas angústias no mundo espiritual, que seria, podemos assim dizer, com toda tranquilidade, o purgatório. Aquele purgatório que foi pensado, porque vejamos uma coisa interessante. Havia apenas, para os primeiros cristãos, o céu e o inferno. Aí, mais ou menos, no ano 500 e pouquinho, foi criado o tal do purgatório, porque a própria igreja entendeu que não dava para ser 800, 0 ou 1000. Que Deus, na sua bondade, tinha um meio termo. E esse meio termo, então, seria o purgatório. Então, essas almas que não haviam cometido os chamados pecados capitais, um dos 7 pecados capitais, então elas iriam para esse plano e poderiam, depois de pagar essa dívida, ascender aos céus. É o que nós estamos fazendo, meus irmãos. Todos nós estamos aqui quitando as nossas dívidas, buscando o quê? Buscando o nosso crescimento espiritual, buscando a nossa elevação espiritual. É assim que a gente vai vencendo. É lenta. Os espíritos falam que em cada encarnação, muitas vezes nós crescemos alguns milímetros, talvez. Ascendemos alguns centímetros na escala evolutiva. Mas o bem, o amor, a devotação é que faz com que a gente possa crescer cada vez mais. Então, meus irmãos, nós, muitas vezes, nas nossas preces, nós pedimos aos benfeitores espirituais para já nos ir preparando para, através de instruções, através de socorro, para que nós possamos chegar lá em condições de instruir e de socorrer. Aqueles que são os trabalhadores da casa espírita já fazem isso. Já tem um conhecimento, já tem um embasamento para desenvolver essas atividades. Ou seja, de orientar aqueles que estão em sofrimento, lenir as dores, instruir quais os caminhos que nós devemos trilhar para que possamos vencer as dificuldades. É assim que a gente vai vencendo. Por outro lado, meus irmãos,
Vejamos que nós não podemos esquecer que a Terra é um dos purgatórios oferecido pela misericórdia de Deus. É um dos purgatórios. Porque o outro, nós sabemos, está onde? O outro purgatório está no mundo espiritual. É por onde nós vamos passar nesse período que nós estamos aí na perturbação espiritual. André Luiz, quando ele fala das regiões umbralinas, André Luiz, quando fala em vários livros acerca das chamadas zonas purgatoriais, são chamadas zonas de sofrimento. André Luiz, quando nos fala acerca dessas regiões umbralinas e das regiões abismais, tem 2 livros que eu gosto muito, sabe? Eu já li várias vezes. Algumas vezes eu até indico para algumas pessoas, mas só podem ler aquelas pessoas que já têm um certo embasamento, né? Que é um livro chamado O Abismo e outro livro chamado Metrô para o Outro Mundo. São 2 livros espetaculares. Vamos repetir. Metrô para o Outro Mundo e O Abismo. Esses 2 livros, meus irmãos, eles relatam, eles descrevem à medida que se vai descendo para o interior da Terra, os seus habitantes. Vai descrevendo os locais, como é, o que tem lá, como é que se dá, o tipo de sofrimento, o tipo de angústia, o tipo de... que passa aquelas criaturas que estão lá. Por que elas estão lá? Então, é preciso que a gente entenda isso. Mas vejamos, meus irmãos, que o próprio Chico Xavier, até numa frase muito interessante, ele diz assim, que para nós chegarmos aos páramos espirituais, né, aos lugares mais altos da espiritualidade, nós não precisamos subir o Himalaia, nós não precisamos fazer grandes sacrifícios, não é? Nós não precisamos, como algumas pessoas fazem, e eu até admiro, subir a escadaria da Penha, são 365 degraus de joelho, né? Como o Divaldo costuma dizer, as pessoas que dão 7 voltas em torno da igreja do Senhor do Bonfim, de joelho, e no final os joelhos estão sangrando. As pessoas que vão fazer essas procissões longas e longas, levam muitas vezes muitos dias caminhando a pé, né? Caminhando mesmo, tal, até chegar lá. Como uma promessa, como alguma coisa que possa fazer com que elas cheguem mais rápido aos céus. Nós sabemos que o maior sacrifício que nós podemos fazer, meus irmãos, é ajudar o próximo. No Evangelho, tem uma perguntinha lá muito interessante. Qual o maior sacrifício? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? E aí os Espíritos responderam, que é amar os inimigos. Essa é brava. Essa é terrível. Essa é pesada. Amar os inimigos. É assim, meus irmãos, que nós vamos conquistar os degraus mais altos da espiritualidade. É assim que nós vamos entender as pessoas que estão na nossa proximidade, que são os nossos inimigos, muitas vezes estão dentro do nosso lar. São espíritos que nós malbaratamos a oportunidade em encarnações passadas e hoje nós recebemos como esposa, como marido, como filho, como cunhado, como sogra, como sogro. Nós recebemos essas criaturas à nossa volta. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é amar essas criaturas que nos atormentam, que nos alucinam, que nos criam problema, que nos criam dificuldade, que, né? Aquela que é uma zorragem na nossa vida, né? É verdade. Outro ponto, meus irmãos, nós temos que lembrar que Deus, na sua grande e infinita bondade, ele distribuiu amor por toda parte. O amor está no ar. O amor está em todo lugar, está em toda parte. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é entender, vivenciar, sentir o amor, distribuir o amor que nós já trazemos, receber o amor também dos outros, porque tem pessoas que se negam a isso, pessoas que querem ficar isoladas, pessoas que querem ficar afastadas. Bobagem! Só estão perdendo a oportunidade de vivenciar experiências muito boas. Outro ponto, meus irmãos, nós estamos numa luta muito grande com o nosso próprio passado.
Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, aquilo que nós fizemos no passado está se refletindo no nosso presente. A dor que nós causamos no passado está se refletindo no nosso presente. Aquilo que nós, as dores, o que nós atordoamos nosso irmão lá no passado, nós estamos refletindo agora. Então, a gente vai percebendo tudo isso. É por isso, meu irmão, que nós precisamos caminhar cada vez mais. Firmeza nos nossos passos. Firmeza nos nossos passos em direção a Jesus. E ali, a gente está vendo um outro ponto, meus irmãos, que a gente precisa entender mais claramente. O ideal de servir, ele pode se dar em qualquer lugar. E a gente lembra um texto espetacular chamado Desiderata. Entre na internet e coloque lá, Desiderata, Desiderata. Esse Desiderata, ele foi, há muitos anos atrás, na década de 60, foi quando eu conheci, foi um texto que foi declamado pelo Cid Moreira, na voz marcante de Cid Moreira. Entre lá na internet, busquem lá, Desiderata, né? E vocês vão ver que tem uma frase muito bonita lá que chama nós somos filhos do universo, irmão das estrelas e das árvores. Irmão das estrelas e das árvores. Nós merecemos ser felizes. Então, nós precisamos fazer tudo aquilo que possa trazer-nos felicidade, na medida em que nós ajudamos alguém a ser feliz, na medida em que nós distribuímos felicidade. É assim, então, meus irmãos, que nós vamos conquistando as nossas dificuldades todas, vamos eliminando, vamos crescendo espiritualmente. Então, é assim que nós vamos avançar e avançar cada vez mais. Outro ponto, meus irmãos, que está lá no... que Emmanuel... Desculpa. Que Emmanuel cita para a gente, é que nós recebemos, como já dissemos aqui um pouquinho, nós recebemos, por família, os espíritos com os quais nós estamos comprometidos, né? Não é verdade? Nós estamos comprometidos com esses espíritos. Então, por exemplo, os pais sofredores. Muitas vezes, meus irmãos, são espíritos com os quais nós convivemos em vidas passadas. Algumas vezes nós fizemos algo com eles ou contra eles, e agora nós estamos tendo a oportunidade de resgatar tudo isso. Ou seja, os nossos pais sofredores e tal, aos quais nós devemos todo o amor e carinho e tudo mais, porque está lá no Velho Testamento que nós devemos amar, respeitar e honrar nossos pais, para que os nossos dias sejam longos na face do planeta. Outro ponto são os nossos filhos, filhos inquietos. Olha, meus irmãos, quanto dos nossos companheiros padecem de todos os tipos de problema com filhos, né? Os filhos inquietos, filhos problemáticos, filhos que atormentam os pais, filhos que causam prejuízos dos mais diversos para os pais, filhos que muitas vezes não reconhecem a autoridade dos pais. Claro que esses nossos irmãos vão ter que passar algum tempo no sofrimento. Então, quando a gente vê na história da humanidade, ou muitas vezes, a gente não precisa ir longe, na história da nossa cidade, crianças que são abandonadas na lixeira, e que muitas vezes vão passar uma vida inteira sem saber quem foram os seus pais. Quem foi que doou os genes? Quem foi que deu a eles a vida? E ainda tem que, como eu falo, né? Eu já tive a oportunidade uma vez de falar com uma pessoa que diz: eu sou muito assim porque eu fui enjeitado. Falei: você teria sido enjeitado se você tivesse sido abortado. O fato de você ter nascido já é uma grande vitória. Você tem que dar graças a Deus e agradecer a essa mulher, que você não sabe quem que é, que te deu a vida, que deu a oportunidade de você nascer. Porque no mundo espiritual, meus irmãos, são milhares, para não dizer milhões de espíritos aguardando uma chance de reencarnar.
E agora, nessa época que nós estamos, em que as famílias estão ficando cada vez mais enxutas, né? Na minha época lá, era muito comum. Os nossos pais tinham 10, 12, 13, 14, 9, 8. Aqueles que tinham menos tinham a meia dúzia. Hoje tem pais, né, tem casais que só tem um filho e só não quer mais nenhum. E tem outros que não quer filho nenhum. Não quer saber de filho nessa encarnação. É isso. Então, nós temos que agradecer a Deus, meus irmãos, a oportunidade de reencarnar, porque é através da reencarnação, é através de estarmos aqui no planeta, de estarmos pisando, de estarmos respirando esse ar, de estarmos em contato com a carne, esse toque na carne que é fundamental para o nosso crescimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas o espírito não pode desenvolver, não pode avançar, não pode evoluir no mundo espiritual? Os espíritos falam, podem. Mas é na carne que ele vai vivenciar as provações que ele precisa para alcançar os reinos celestiais. Então não tem jeito, tem que passar por isso. Outro ponto, meus irmãos, que a gente pode observar, né, são os nossos irmãos menos felizes. Irmãos que se odeiam, irmãos que se invejam, irmãos que se maltratam, irmãos que se matam, irmãos que enganam um ao outro. Irmãos, não é lembrar que são irmãos aqui na Terra, porque, na realidade, são espíritos transvestidos nessa oportunidade, na condição e no papel social de irmão. Outro ponto são os nossos parentes agoniados. O quanto nós temos de parentes, meus irmãos, alguns deles vivenciando os mais diversos problemas. É falta, muitas vezes, de emprego, de dinheiro, falta de saúde, falta de tudo. Alguns deles passando por tormento dos mais diversos. Então, esses parentes, muitas vezes, buscam-nos para encontrar uma solução. Eles querem a nossa ajuda. E nós devemos dar graças a Deus quando a gente tem essa oportunidade de auxiliá-los, de dar a eles aquilo que nós já temos. Porque, meus irmãos, o fato de nós sermos espíritas, nós já levamos uma grande vantagem. É por isso que os espíritos nos dizem: aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a cobrança em cima da gente é grande. Mesmo porque nós temos ainda aquela outra situação que a gente vê muito, né? Mas você, espírita, né? E qualquer coisinha que a gente faça, né? Tá, você, espírita, como se nós já fôssemos santificados, já tivéssemos no altar. Ainda não, mas todos nós chegaremos lá. Todos nós seremos espíritos puros. Todos nós iremos alcançar esses degraus mais altos da espiritualidade. Muito bem, meus irmãos. Quem trabalha fora sabe muito bem disso. Muitas vezes nós encontramos aqueles chefes irritadiços, né? Aquelas pessoas que nos atormentam, que parece que eles pegam a gente para Cristo, né? Parece que eles escolhem alguém assim, vou perseguir esse camarada, ou então vão fazer igual aquele capitão, né? Pede para sair, né? Quantas e quantas pessoas a gente não conhece que pediram demissão dos seus empregos por causa das perseguições de seus chefes? Muitas vezes, meus irmãos, esses chefes são aqueles mesmos espíritos que foram nossos comparsas em encarnações passadas, que foram nossos companheiros em encarnações passadas, ou que foram pessoas que nós perseguimos. E agora estão dando troco, né? Eles estão oferecendo aquilo que eles também têm de pior. Lamentavelmente. Para isso, meus irmãos, nós temos que orar bastante. Acho que todo mundo já passou por isso. Alguns dos chefes que eu tive, eu até agradeço a Deus, porque me fizeram crescer muito, me fizeram avançar, me fizeram conhecer
a síntese do ser humano, saber como é que nós estamos lidando com as pessoas, que pessoas nós estamos lidando. É verdade. Então, são essas pessoas que muitas vezes são os nossos adversários, são os nossos inimigos. Eles que muitas vezes acabam fazendo com que a gente se reconheça. Porque muitas vezes nós achamos que somos bons, está tudo bem, que nós estamos fazendo legal, que nós estamos fazendo melhor. Agora, quando a gente pega um chefe desse irritadiço, nós temos isso. E aí, meus irmãos, o nosso ambiente de trabalho é um purgatório. Daquela coisa assim, eu não devia ter saído da cama hoje. Né? O meu trabalho é o purgatório. O ambiente de trabalho é terrível. É muito sofrimento, é muita angústia que essas pessoas passam. Além do chefe, nós muitas vezes, quando a gente é chefe, nós temos lá o subalterno, né? Temos os subalternos, que são amargos, são pessoas que querem pegar as nossas falhas, querem pegar os nossos erros, vão lá e muitas vezes ficam pesquisando como é que eles podem fazer para nos atormentar, né? Outra coisa são os nossos colegas enigmas. Muitas vezes eu costumo falar, né? Colega é colega, amigo é amigo, irmão é irmão. Um dia, nós estaremos na condição, meus irmãos, de encontrarmos pessoas muito melhores na nossa vida. Mas enquanto nós não ascendermos às escalas superiores, nós vamos conviver com esse tipo mesmo de pessoas que nos atormentam. Porque elas é que fazem parte da nossa vida. São elas que são necessárias para que nós possamos vivenciar o nosso purgatório. Se tudo corresse bem, seria uma maravilha, mas aí a gente não aprenderia mais, a gente não sofreria, a gente não teria nenhum avanço. Então, é necessário que a gente passe por essas tormentas para que a gente possa crescer. Depois nós temos também, meus irmãos, quem trabalha em algum ambiente, por exemplo, eu costumo dizer, né? Eu fui funcionário público durante muitos anos, e como funcionário público, a gente enfrenta muito disso, né? De chefe irritadiço, de colegas mal-humorados, de subalternos amargos, mas a gente encontra também os clientes exigentes, né? Se no comércio tem isso, no serviço público é pior ainda, porque muitas vezes o contribuinte ele se acha como ele que paga os nossos salários. Eu agradeço cada contribuinte pelos salários que eu venho recebendo ao longo da minha vida, como funcionário público que sou ainda, né? Apesar de estar aposentado. Agradeço cada um deles, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus ilumine cada um. Eu aprendi muito também com as exigências que eles faziam, né? Outro ponto, meus irmãos, na nossa sociedade, na sociedade que nós estamos vivendo, né? Vejamos aqui, bem interessante isso. Na nossa sociedade, meus irmãos, nós temos os chamados adversários gratuitos. Quem é que não tem adversário gratuito? Vamos pegar uns exemplos assim? Você está tranquilamente transitando na rua, na calçada, na sua, tranquilo, tal. Vem um camarada te dar um esbarrão. E olha para você ainda com cara feia. Você está dirigindo no trânsito. Vem uma pessoa te dar uma fechada e acha que você está errado. Muitas vezes tem essas brigas no trânsito terríveis, em virtude dessas situações. Outra coisa, meus irmãos, são os nossos amigos. Em quem confiar? São companheiros frágeis, volúveis, venais. São pessoas com as quais nós convivemos. Pessoas que estão à nossa volta, meus irmãos, e que nós, muitas vezes, não conhecemos. Quem disser que conhece bem os seus amigos, seus vizinhos, é um mentiroso. Posso afirmar. Porque a gente só conhece, muitas vezes, as pessoas na medida em que nós vamos passando com elas algumas provações. A minha mãe, de vez em quando, ela tinha lá uns dizeres, né, umas frases, uns ditos populares. Então, ela costumava dizer o seguinte: você só conhece bem uma pessoa depois de que acabar de comer 1 quilo de sal com ela. Apesar de fazer mal, eu queria convidar
vocês para fazer esse teste. Mas não precisa pegar 1 quilo de sal, não. Pega uma colherinha dessas, bem pequenininha, essas colherinhas de café, enche um. Aliás, não precisa nem encher, não. Coloca lá na rasa e vão experimentando. Duvido que a gente chegue na metade. Porque o sal puro é terrível. A vida é assim. E aí, quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, olha só, vós sois o sal da terra. Ou seja, nós somos aqueles seres que nós estamos para quê? O que nós estamos fazendo, meus irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo observados, nós estamos passando pelas vivências da terra, nós estamos passando por todas as situações mais dolorosas das nossas vidas. Então, é assim que a gente vai vendo. Em cada canto, cada beco, cada avenida, a sombra envolveu o coração de alguém. Em qualquer lugar, meus irmãos, nós vamos encontrar isso. Em todos os lugares. Tanto nos palacetes, quanto nos palafitas. Uma casinha lá, afincada lá no alto do morro. Todo lugar, meus irmãos, a sombra está envolvendo o coração de alguém. E muitas vezes, essa pessoa com o coração enegrecido vai se aproximar de nós. E a gente vai ter que ter paciência, conforme nós sabemos, e Emmanuel nos fala lá. Todos esperam de ti a migalha de amor e a esmola da paciência. Migalha de amor. Mas também não é um torrão, não. Não é 1 quilo, não é um pedação. É migalha de amor. Aquele fragmento. A esmola da paciência. Não é uma grande doação de paciência, não. É a esmola da paciência. Então é assim, meus irmãos, que a gente vai crescendo. A gente vai avançando, que a gente vai vivenciando as experiências da melhor maneira possível. Outro ponto aqui, meus irmãos, nós temos que saber, e a gente tem que entender muito claramente. Nós estamos vivendo um planeta, como já falamos, né, de expiações e provas. Um planeta da terceira ordem, da terceira categoria. E aqui, meus irmãos, é a morada das consciências endividadas. Estamos convivendo, e todos nós aqui, com raríssimas exceções, que são esses espíritos bem-aventurados que Deus nos oferece para acelerar o progresso da humanidade, que são os espíritos bons, são raríssimos, são muito poucos deles. Estão aqui apenas e tão somente para acelerar o nosso progresso, para nos ajudar. Então, a pergunta que nós podemos fazer, meus irmãos, é essa, né? Opa. Estamos e estaremos nesse purgatório até quando? Até quando, meus irmãos? Até quando nós estaremos nisso? Vai depender de nós, vai depender do nosso esforço, vai depender das aquisições de virtude que fizermos. Nós saímos do mundo espiritual, estamos aqui, e trazemos uma sacola para nós colhermos o quê? As virtudes. Quem dera que fosse igual no supermercado, que a gente passasse lá, fosse pegando nas prateleiras e colocando na nossa bolsa e fizéssemos um pagamento por ela. As aquisições da virtude, meus irmãos, dependem de esforço, depende de trabalho, depende do desprendimento, depende da nossa doação, depende do nosso esforço, depende muito de nós crescermos, avançarmos mesmo na direção do Cristo. Então, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por que nós não vamos com Ele? Por que é tão difícil a gente caminhar com Ele? E a gente lembra, meus irmãos, que o caminho que nós estamos fazendo já é a cura. Nesse caminho, nós vamos encontrando quem? Nós vamos encontrando as pessoas que nos atormentam, as pessoas que nos prejudicam, as pessoas que causam problemas para nós, as pessoas, todas essas pessoas. E devemos dar graças a Deus por cada uma delas. Então, amanhã, quando nós saímos à rua, tem muito pouca gente saindo da rua agora, né?
Então, quando saímos à rua, cada vez que nós encontrarmos um amigo, um colega, alguém que nós conhecemos, e que nós falamos, olá, a gente deve pensar assim, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Né? Então, lembrar o nosso querido Chico de Assis dizendo que nós precisamos, na realidade, de nos ajudar para ser ajudado. Né? Alimentar as esperanças dos outros para que as nossas esperanças sejam alimentadas igualmente. Então, nós estamos hoje rodeados de necessitados porque nós que os atraímos. É a nossa vibração que faz com que esses necessitados venham até nós. E devemos dar graças a Deus. Graças a Deus, para que nós possamos entendê-los e possamos ajudá-los. Eles são carentes hoje, nós poderemos ser amanhã. Então, ajudar todos eles. Então, meus irmãos, façamos o possível hoje para aliviar a dor de alguém, diminuir o purgatório de alguém, diminuir para que o nosso também seja melhor, porque amanhã alguém vai nos auxiliar. Muitas vezes nós já fomos auxiliados, já somos auxiliados há milhares de anos. Devemos agradecer ao nosso anjo da guarda que está conosco talvez há milhares de anos. Então, há necessidade da gente caminhar cada vez mais para frente e para o alto. Meus irmãos, nós fomos buscar também no livro Céu e Inferno, né? É sempre bom a gente pesquisar um pouco mais. Então, no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 5, item 3, nós encontramos um trecho que nós vamos tomar a liberdade de ler para que nós possamos... É um livro que pouquíssimas pessoas leem, né? Livro O Céu e Inferno, né? Tem gente até que tem medo desse livro. É o livro menos vendido, é o livro menos lido, é o livro menos comentado, mas que deveria ser um livro que nós devemos caminhar com ele. Ele tem muitas elucidações, muitos esclarecimentos bem interessantes. Então, vejamos o que Kardec nos apresenta. Olha só. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservada o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Lembra que nós já comentamos? A justiça de Deus através da reencarnação. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria que sofrer as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. Essa é a realidade. Vamos lá? Mente sã em corpo são. Os gregos já falavam isso há milhares de anos atrás. Então, se a Terra fosse em absoluto sóbrio, o homem que na Terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, não padeceria de enfermidades oriundas dos excessos. É verdade isso. Ou mais das vezes, ele é infeliz por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra. Ninguém fica imperfeito porque tem nascido, não. Já era antes, né? Já era antes. Expiando tão somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Tem pessoas, meus irmãos, que ficam numa situação de adiar, né? As dores, o sofrimento, adiar as provas, adiar. Como professor, encontramos muito disso, né? Alunos que não faziam a prova no dia para pedir uma segunda época, pedir uma segunda prova e tal. E muitas vezes temos conhecimento assim de professores que, quando davam a prova em separado, davam uma prova mais caprichada, né? Uma prova mais difícil para aquele aluno. Para ele aprender que tem que participar do grupo, participar das situações.
Então, assim também é a vida. Se nós deixamos as nossas provações para o futuro, pode ter certeza que serão mais difíceis, serão mais complexas, serão mais dolorosas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. Essa é a nossa realidade. Nós estamos passando hoje, meus irmãos, aquilo que nós causamos em vidas passadas. A dor, ela é similar, não é igual, é similar, é semelhante àquilo que nós fizemos outra pessoa passar. Então, agora nós estamos passando também. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência contra as imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Então, meus irmãos, a finalidade mesmo do sofrimento é retirar as nossas imperfeições e fazer com que a gente cresça, progrida para o bem. É assim que a gente vai avançando. São para a alma lições da experiência, rude às vezes, mas tanto mais proveitosa para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Ou seja, então, aquelas pessoas que vivenciam uma provação, uma expiação, e tira dela proveito, meus irmãos, esse sim é que está ganhando, esse que está lucrando. Porque muitas vezes aquele que veio para sofrer acaba ajudando outras pessoas no sofrimento. A gente vê isso. Pessoas que estão, por exemplo, com câncer, mas que não param de trabalhar, sabe? Que continuam lutando, que continuam se esforçando, que continuam levando o lenitivo para outras pessoas, que continuam fazendo com que as outras pessoas se sintam um pouco melhor. E apesar da sua dor, do seu sofrimento, das suas angústias, da toda a situação dolorosa pela qual está passando, ele está auxiliando alguém. Então, claro que ocorre ali uma alimentação divina, diminuindo um pouco o seu sofrimento, dando força para que ele continue. Note bem, a prece, está lá no Livro dos Espíritos, a prece não elimina o sofrimento pela qual nós temos que passar, mas nos dá força, nos dá coragem, nos dá sabedoria para que nós possamos viver a dor melhor. Uma coisa, meus irmãos, é você estar com um problema e você cruza os braços e deixa acontecer. E a outra é você ir à luta e continuar trabalhando e fazendo aquilo que você tem que fazer. Perfeito? É assim que a gente vai caminhar. Encerrando o que está lá no Céu e Inferno, a primeira parte, capítulo 5, item 3, diz assim: essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Denodo significa o esforço. Pergunta 909, lá do Livro dos Espíritos, meus irmãos. É importante essa pergunta 909. Quão poucos na Terra fazem esforços? Porque nós podemos eliminar os nossos problemas, nós podemos tirar as nossas dores, podemos tirar essas nossas mazelas todas. Vai depender de quê? Do esforço. Nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Então, é por isso que Kardec diz assim, né? Essas vicissitudes, vamos reler esse ponto, que eu acho muito importante. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem. Retempera no bem. Triunfando sempre que tiver denodo, ou seja, quando tiver essa determinação, tiver essa vontade firme, né, de manter até o fim. Não é desistir no meio do caminho. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que se destaca na refrega para receber a palma gloriosa, né? A palma aí, aqui é no sentido da medalha, a medalha da glória. E assim, meus irmãos, que vai acontecer conosco. Mais cedo ou mais tarde,
quando nós estivermos preparados para receber esse prêmio da vitória na vida espiritual. Mas é necessário que a gente se esforce, é necessário que a gente lute bastante. E aqui, só para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de pegar um trechinho do... Eu peguei aqui uma página muito bonita, que é a lição número 20 do livro Vida em Vida, de Emmanuel, que diz assim: indubitavelmente, quando transviados na terra, conduzimos para o túmulo o inferno do remorso alojado nos escaninhos da consciência. É aí, nos precipícios da sombra, com os quais nos sintonizamos, aspirações e desejos, que passamos a sofrer as justas consequências dos nossos erros deliberados, as orragues da dor que nos atormenta a memória, nas tetas sucessivas de agoniado arrependimento, como a que a imobilizar-nos a ideia em cárceres de aflição e terror, resultante de nossa própria criação mental a enovelar-se a nós mesmos. Entretanto, o socorro divino jamais falha. Atentem para isso, meus irmãos. O socorro divino jamais falha, lá e aqui. Lá no mundo espiritual e aqui no nosso mundo carnal. E chega o momento em que o inferno, convertido em purgatório salutar, renasce conosco no berço terrestre, situando-nos mediante a forma física no reduto doméstico ou no quadro social suscetíveis de conduzir-nos ao reajuste. É por isso que vemos no mundo as mais dolorosas enfermidades, as mais aflitivas mutilações, com as mutilações de permeio com os desgostos familiares e com as provações mais profundas a se revelarem através das inibições deploráveis, de chagas íntimas de incompreensões, de amargura, de misérias angustiosas e pauperismo desolador. Cada consciência que ressurge na terra, na carne, no campo da dívida a resgatar, carrega consigo a cruz salvadora em que se lhe redimirá o espírito à frente da vida eterna. Não ouvides, pois, que a riqueza da fé representa a claridade bendita em que é possível entender os talentos do amor, clareando os quadros de nossos gravames e compromissos. Lembra-te que o compromisso superior traduz responsabilidade e que a responsabilidade pede acerto de contas. A nós outros, portanto, a quem coube o quinhão maior da luz, compete o serviço incessante no bem dos outros, para que, através da oportunidade de hoje, possamos libertar-nos do purgatório de ontem, pavimentando em nós mesmos o abençoado caminho de ascensão a luminoso porvir. É assim, meus irmãos, que nós agradecemos a todos nessa noite e pedimos a Deus que possa nos dar força, coragem, sabedoria, e que nós possamos, com as graças de Deus, encerrando os nossos trabalhos nessa noite. E que nós, nessa noite, ao deixarmos o nosso corpo repousando, peçamos a Deus, através da prece, que os benditos benfeitores espirituais possam nos levar a essas estações de trabalho no mundo espiritual. E que nós possamos ouvir e reter na nossa memória as orientações dos nossos benfeitores, para que, acordando amanhã, nós possamos levar adiante tudo aquilo que nós precisamos fazer. É assim mesmo que nós vamos caminhando. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus. A todos os nossos irmãos que nos acompanharam, aqueles que vão nos ver depois, né? Que os nossos irmãos do GAEB, um grande abraço, os nossos irmãos do Evangelho no Ar, que sempre nos acompanham, um grande abraço, fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado por tudo.